chega em mim. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, canais do Instagram. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, para que possamos todos nós receber toda essa semente que vem do alto, em forma de amor, em forma de carinho do nosso querido Jesus. Que a nossa noite seja uma noite harmoniosa e proveitosa. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. Quem vai fazer o estudo hoje para a gente é o Ricardo. E os itens a serem estudados são os itens de 9 a 12 do capítulo 23, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, que é a trabalhadora da nossa casa. E a lição de hoje é o capítulo 176, que tem como título Lição Viva. É o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou trazer alguns avisos. Primeiro, como sempre, é o convite ao estudo na nossa casa. Nós temos estudo aqui no CEAP praticamente todos os dias. Segunda, terça, quarta-feira nós temos o estudo na palestra. Quinta-feira nós temos estudo aberto ao público. Na sexta é o único dia que o CEAP tem estudo, mas é um trabalho fechado para os médiuns. E sábado também nós temos o estudo do Livro dos Espíritos às 7h30 da manhã, para quem quiser assistir, e na reunião pública também, né? Porque na reunião pública de sábado nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas é diferente na reunião pública, porque na reunião pública nós não podemos perguntar, a gente vem aqui, assiste, temos nossas dúvidas e voltamos com a dúvida para casa. No estudo presencial, é diferente, porque a gente pode tirar as nossas dúvidas, pode perguntar, a dúvida do outro pode ser a nossa dúvida também. Então, o convite está feito para o estudo. Ali atrás, nós temos um quadro de aviso com os horários dos estudos. Evangelho, nós temos os livros da codificação, das obras de Kardec, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Temos também obras de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis. Mas para quem está começando agora na doutrina, para quem deseja conhecer a doutrina, o início realmente é o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E a partir daí, com o esclarecimento tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos, nos dá a condição para ir passar para o Livro dos Médiuns, mas de qualquer forma é sempre uma porta de entrada. Qualquer dúvida, depois da reunião pública nós temos o atendimento fraterno, onde as pessoas que têm alguma dúvida, que busca esclarecimento para alguma dúvida, para alguma dificuldade, quiser conversar depois do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Nós temos também a nossa livraria está muito bonitinho, com uma diversidade grande de livros espíritas. Então, depois do estudo também, estão todos convidados a conhecerem a nossa livraria, a nossa cantina. Eu gostaria de pedir, por favor, que, se possível,
desligarem os celulares ou pôr em modo vibra, para que o celular não toque. Se houver a necessidade de atender, não tem problema nenhum. Pode ir ali fora atender o celular, depois voltar para assistir a palestra. Mas eu sempre falo aqui que são 50 minutos de estudo. A gente consegue, depois de um dia, às vezes turbulento, chegar aqui, escutar os ensinamentos de Jesus. Então, se nós pudermos nos desligarmos do mundo lá fora um pouquinho, são 50 minutos, para que a gente possa realmente aproveitar a oportunidade, porque se nós conseguirmos chegar aqui para escutar o Evangelho, a gente merece dar toda a atenção aos ensinamentos de Jesus. Porque mais importante do que ouvir os ensinamentos de Jesus é a gente, depois de ouvir, aplicar no nosso dia a dia. Mas para isso a gente precisa estar atento aos ensinamentos, aproveitar a chance que cada um de nós que estamos aqui recebemos. Eu vou dar início à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que a Silvana depois vai fazer o comentário, no momento do passe. O título hoje dessa lição, desse capítulo 176, é Lição Viva. E Emmanuel nos traz aqui uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 60. E essa fala de Jesus diz assim: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Uma simples frase, e Emmanuel nos traz essa frase da seguinte forma, nos fala sobre essa frase da seguinte forma: o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém, relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-na com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Então, nós vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga que se encontra na nossa casa, que preparou com tanto carinho todo esse ambiente para receber a cada um de nós. Nós pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar e toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, o nosso SEAP. Pedimos a Jesus e a esses espíritos que possam intuir ao Ricardo, para que ele possa trazer o seu estudo de forma que possamos entender
esses ensinamentos. A Silvana, que ela seja orientada em suas palavras na hora da sustentação, e a todos nós que aqui estamos. Que seja então em nome de Jesus e em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho aqui, antes do Ricardo começar do Evangelho, do estudo dele. Vou ler um trechinho bem pequenininho para que ele possa ter tempo de fazer o seu estudo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos aqueles de sua casa. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos orientar, que possa nos intuir, para que possamos compreender a mensagem que será trazida na noite de hoje. Como a Mônica colocou, o tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. Hoje nós vamos iniciar esse estudo, tá? Que vai dos itens 9 até o 12º, sendo que esse item, vamos chamar assim, esse subtítulo, vai até o item 17. Então, nós vamos parar no 12º, do 9º até o 12º. Está no capítulo curioso, chamado Estranha Moral, né? Que, lendo esse trecho que a Mônica colocou aqui inicialmente, nós podemos entender por que o título do capítulo se chama Estranha Moral, através da mensagem que o próprio Jesus colocou de causar divisão entre pai e mãe, né? Entre filho e mãe, nora e sogra. Aí a gente fica pensando, mas por que Jesus falou isso, né? Porque isso não é da natureza do Cristo. A natureza do Cristo, ela, na verdade, ela se baseia em quê? Qual foi a mensagem que Jesus deixou para a humanidade há 2000 anos? Que nós devemos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nessa frase resume toda a mensagem que Jesus nos deixou. Quando ele fala em amar a Deus, até hoje nós temos dificuldade com relação a isso, né? Quando ele fala amar a Deus, é o quê? Compreender o Pai, esse Deus misericordioso, justo e bom. Amar, a gente tem muita dificuldade hoje de entender o que é amar. Nós não compreendemos direito o amar, o que é o amor. Amor para a gente é outra coisa. Mas o amar, o próprio Evangelho conceitua, tem como sinônimo nós compreendermos mais Deus, nós compreendermos mais o próximo, assim como a nós mesmos. Quando Jesus falou, agora num outro capítulo, que nós devemos amar os inimigos, não é chegar para o inimigo e abraçar o inimigo, beijar o inimigo, não foi nesse sentido. Foi justamente o sentido de que nós devemos compreendê-lo como um irmão de jornada, nosso companheiro de caminhada. É com esse olhar. Imagina isso sendo dito há 2000 anos.
O que a gente pode imaginar que passava na cabeça das pessoas que ouviam Jesus falando essas coisas, né? Então, ele introduziu muito bem esse conceito. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? O próximo é o nosso irmão de jornada. É o morador em situação de rua, como nós estávamos conversando aqui inicialmente. Esse é o nosso próximo. Porque alguns podem pensar que o próximo, o nosso próximo, é quem? Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, né? Esposo, por aí vai. Não, também, com certeza. Mas não são só eles. São todos os nossos irmãos de caminhada. E amar a si mesmo é nos amar. Cuidar mais da nossa saúde física, da nossa saúde mental, fala-se muito hoje em dia em saúde mental. Cuidar mais dos nossos pensamentos, filtrar mais o que a gente ouve e o que a gente fala, é tentar estabelecer um equilíbrio nesse nosso sistema emocional, no nosso sistema espiritual. É para a gente se amar mais nesse sentido, de nós sermos menos esponjas, ou melhor, mais esponjas, ou seja, que a gente possa filtrar mais as informações que nós recebemos, as imagens que nós enxergamos, né? Então é nesse contexto que Jesus apresenta. Só que ele fala aqui nessa parábola a divisão, né? Ele até usa um termo aqui curioso. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Mas Jesus trouxe a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus trazer espada, quer dizer, então que Jesus trouxe, ele é um guerrilheiro. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, filho e sua mãe, entre nora e sogra. E o homem terá por inimigos de sua própria casa. Então, está no Evangelho de Mateus isso. Foi Jesus que falou isso. Só que precisamos entender também o seguinte, é o cuidado que nós temos que ter durante a leitura e estudo do Evangelho, né? Que Jesus falava muito por parábolas. Ou seja, através de histórias contadas para aqueles pescadores que conviviam com ele naquela época. Jesus lidava diariamente com esses pescadores, com essas pessoas consideradas pessoas simples, que ele começava a contar essas histórias. Então, para que eles pudessem entender a sua mensagem, ele usava uma linguagem figurada. Então, se nós interpretarmos ao pé da letra, não é bem assim, não pode ser assim, porque como falamos inicialmente, o recado que ele deixou para a humanidade foi um recado de amor. Ele apresenta um Deus, inclusive, um Deus de amor, um Deus de bondade, muito diferente do Deus que foi apresentado na primeira revelação. Jesus foi a segunda, né? Na primeira revelação por Moisés, que apresenta um Deus punitivo, um Deus de regramento, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e por aí vai. Honrai pai e mãe, tudo no imperativo, porque o povo precisava naquela época de uma linguagem mais o quê? Imperativa, tamanha desordem que reinava. Aí veio depois Jesus. Não, espera aí, não é um Deus punitivo. Vou apresentar para vocês um Deus de amor e de bondade. O meu Pai, o nosso Pai. Já muda um pouco a visão. Porém, ele mesmo diz, não vim destruir a lei. Aquela lei, as leis mosaicas, não vim destruir a lei. Ou seja, ele não está praticamente revogando os 10 mandamentos. Não. Ele só está apresentando de uma outra forma. Então, ele continua aqui no item seguinte, falando o seguinte, ó, vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda?
tenho de ser batizado como um batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Então, são essas terminologias que a gente fica pensando, quando a gente lê o pé da letra, não é o Cristo. E precisamos entender que Jesus, ele vem instituir, na verdade, se nós pensarmos um pouco mais, se nós aprofundarmos um pouco mais sobre essas palavras que ele usa aqui, essas terminologias que são utilizadas, Jesus vem instituir o quê? O que Jesus trouxe para a gente com toda a mensagem que nós falamos aqui inicialmente? Ele trouxe, na verdade, conhecimento. Ele trouxe para a humanidade novas informações. E quando um novo conhecimento é apresentado, quando novas informações são apresentadas, elas são direcionadas para dois grupos de espíritos, vamos chamar assim. Espíritos mais esclarecidos e espíritos menos esclarecidos. Os espíritos mais esclarecidos, eles vão questionar, eles vão se interrogar. Espera aí, isso que esse camarada está falando faz sentido? Ah, faz sentido. Eu não tinha pensado nessa hipótese. Então, eu vou começar a pensar dessa forma, que não pensava antes. E pensando dessa forma, eu posso aplicar no meu dia a dia. Era mais ou menos esse pensamento que eles tinham. Então, a partir do momento que Jesus apresenta esses novos conhecimentos, quando Jesus falou para aquele povo que deve amar o próximo, amar o inimigo, coisas que jamais foram apresentadas a eles, jamais passou pela cabeça deles. Opa, como é que... E olha que naquela época a sociedade era uma sociedade extremamente rígida, extremamente endurecida. Como que vem um camarada para falar de amar o inimigo, de amar o próximo, que eles também tinham um sentimento extremamente egoísta, que pensavam mais neles do que no próximo? Ele está quebrando isso, está quebrando esse modelo, através de um conhecimento que ele mesmo apresenta. E faz com que algumas pessoas comecem a pensar, a raciocinar. Opa, isso faz sentido. Então, essa espada que é comentada aqui inicialmente, essa ruptura, essa divisão, é a divisão no sentido de quê? De um modelo, de um novo modelo a ser seguido. Se antes era um modelo, agora a humanidade tem que começar a enxergar uma outra forma. Uma outra forma. Que pode causar, pela divergência de opinião entre alguns membros da família, essa ruptura entre pai e mãe, nora e sogra. Isso que ele comenta aqui. Não que eles briguem, longe disso. A intenção de Jesus não é essa. Mas faz com que, de repente, a mãe pense de uma forma, de acordo com a mensagem que Jesus apresenta, e a filha, por sua vez, pense de uma outra forma, ou continue pensando como pensava anteriormente, mas que vai chegar um dia que ela, filha, vai pensar igual a mãe, através desse conhecimento que foi apresentado. Isso tudo nós estamos falando há 2000 anos. Cerca de 2000 anos, vamos chamar assim, né? Melhor. Então, foi nesse sentido que Jesus, ele apresenta toda uma nova doutrina. São, como eu coloquei aqui, são diferenças filosóficas, diferenças de opinião, separando uns dos outros. Diferenças filosóficas e diferenças de opinião. Porque foi muito forte o que foi colocado na época. Muito forte. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, fazendo um paralelo, ok, 2000 anos se passaram.
né? Veio a terceira revelação, o Espiritismo, Consolador prometido pelo próprio Jesus, que ele mesmo falou, eu vou enviar para vocês o Consolador prometido. Né? Estamos aqui hoje. Aí eu pergunto, para a gente pensar, mudou alguma coisa? Talvez não, talvez sim. Será que essa nova forma de pensar que foi apresentada pelo Cristo, ela está incorporada na nossa forma de pensar atualmente? Esse que é o ponto. É isso que a gente tem que refletir. A mensagem que ele deixou, que amar o próximo, será que nós amamos realmente esse próximo? Ou nós caminhamos pela rua, vemos alguém aí necessitado, pedindo água, pedindo um cobertor, agora em época de frio, estávamos conversando aqui inicialmente sobre isso, da importância de doação de cobertores e roupas de frio. E a gente olha e como se não tivesse ninguém ali. E passamos. Ah, não, quando eu estiver na caravana do meu centro espírita, eu passo aqui e faço a doação. Por que a gente tem que depender de uma instituição religiosa, seja lá qual for, para fazer uma ação em prol do outro? Por que nós não tomamos a iniciativa? No verão, aquele calorzão pesado, eu lembro que algumas pessoas, eu também cheguei a fazer essa experiência, que é muito interessante, por sinal, andar dentro da bolsa com aquela garrafinha de água pequena. Não dá. E vai andando, com uma, duas, três, não importa, dependendo da bolsa. E se deparou com um irmão ou com uma irmã naquele calor pesado, pega a garrafinha e dá para ele. Se o seu coração pedir, se o seu coração mandar, dê para ele. Porque muitas pessoas pensam em fazer essas caravanas para dar o quê? Uma quentinha, um alimento para ele, uma refeição para ele. Água, por incrível que pareça, um ou outro pensa, mas não é a maioria. Então, que tal a gente tomar essa iniciativa? Vamos doar uma garrafinha de água, porque eles também bebem, eles também sentem sede, né? Então, são modelos que o Cristo implantou, que hoje, na atualidade, nós ainda temos certa dificuldade de implantar na nossa vida, de implantar no nosso dia a dia. Veio o Espiritismo, a terceira revelação. Está aí a doutrina espírita, está aqui para que a gente possa ler, para que a gente possa estudar. Ela veio o quê? Mudar o que Jesus falou? Não, absolutamente não. Ela veio esclarecer melhor o que Jesus falou. Não que Jesus tenha dito algumas coisas que depois, com a codificação, Kardec corrigiu, não é isso. Mas Jesus poderia ter falado, na sua época, a existência do mundo espírita, a existência do mundo espiritual, a figura do médium. Poderia, com certeza, ele poderia ter dito isso. Mas ele não falou. Por quê? Porque a humanidade não estava preparada, na época, para ouvir determinadas informações, para ter acesso a determinadas informações. Não estava preparada. Foi preciso que acontecessem alguns fatos dentro da linha histórica para que a humanidade pudesse evoluir do ponto de vista intelectual, para que a sociedade pudesse evoluir do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Aí tivemos alguns eventos, como, por exemplo, as revoluções industrial e francesa, só como título de exemplo, que preparou um ambiente para que pudesse vir o quê? A doutrina, para que pudesse chamar a atenção de Kardec em relação àquelas mesas que ficavam girando de um canto para o outro nos salões parisienses.
Kardec era o quê? Na época, o professor Hippolyte era o quê? O estudioso do magnetismo. Jamais estava pensando nessas questões espirituais. Ele foi atraído para assistir aquelas mesas dançando, de um lado para o outro. E aí começou todo um processo investigativo, por volta do ano de 1854, até nós nos depararmos em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, 1861, Livro dos Médiuns, 64, o Evangelho, 65, o Céu e o Inferno, 68, a Gênese. Essas 5 grandes obras constituem o que nós chamamos de Pentateuco Espírita, ou obras básicas. Está aí a doutrina, que está perfeitamente atualizada até os dias de hoje. E futuramente, depois de 1868, e no decorrer desses anos também, Kardec publica alguns artigos na chamada Revista Espírita, pontuando algumas informações. Mas a mensagem é a mesma de Jesus. A mensagem é a mesma. E até hoje, nós nos deparamos com mensagens trazidas pelos amigos espirituais através das psicografias, nos alertando para a importância de nós amarmos, a importância de nós estendermos a mão, a importância de nós perdoarmos, porque Jesus também trouxe essa questão do perdão. O que é o perdão? Como que eu vou perdoar alguém que me fez mal? E fala, é necessário esse perdão, vamos tentar perdoar. Está difícil? Vamos pedir desculpas. Aí depois a gente vai fortalecendo isso e vamos amadurecer esse perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você assumir, se libertar. É libertador. Liberta a dor. A nossa dor íntima. E você olha aquele irmão como um irmão de jornada, um irmão de caminhada. Te fez mal, mas é um irmão de caminhada. Jesus apresenta isso naquela época, e isso se perpetua até a chegada da doutrina espírita. E está aqui. E hoje nós temos uma dificuldade enorme de lidar com essas questões. Portanto, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Aquela passagem que tem aqui, se alguém bater na face direita, ofereça à esquerda. É justamente nesse sentido. Se alguém te fazer algum mal, te prejudicar, te ofender, te magoar, for ríspido com você, o que o Evangelho pede? O que Jesus pede? O que a doutrina espírita nos recomenda? Que nós possamos o quê? Rebater da mesma forma, com a mesma moeda? Não. Resposta errada. Que nós possamos oferecer outra face, em que sentido? Acolher. Acolher. E o mais curioso é que nós, no fundo, nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos o que deve ser feito. Só que a gente não faz. Por que nós não fazemos? Por que temos essa barreira? Mas o motivo é a divisão que Jesus coloca na mensagem. Para nós, essa é uma divisão para a gente ultrapassar esse modelo que está travando a gente não avança. Sabemos o que deve ser feito, sabemos da importância do perdão, sabemos da importância que nós temos que acolher o outro, de fazer o bem, mas a gente não avança, não faz. Por quê? Porque temos essa divisão, essa espada que está no nosso caminho, como está aqui no texto. Porque nós ainda somos criaturas o quê? Extremamente orgulhosas, vaidosas, egoístas. E precisamos trabalhar isso. Muitos até
arruma uma desculpa. Opa, peraí, eu sou um espírito imperfeito, eu estudei isso lá no SEAP, eu sou um espírito imperfeito. Ok, está certo. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Mas isso não quer dizer que nós precisamos agarrar nisso com uma desculpa para que nós não possamos avançar. É necessário avançar. Os amigos espirituais, através das mensagens, das reuniões mediúnicas e também através das psicografias, têm falado muito sobre isso. Eu tenho acompanhado e, insistentemente, as mensagens são praticamente as mesmas, com outros espíritos, talvez ajustando um termo ou outro, mas eles falam sempre o seguinte, da importância de amarmos, a importância de nós acolhermos o outro. Isso é possível de ser feito. Basta que nós tenhamos a boa vontade, que nós tenhamos um pouco mais de iniciativa, que nós possamos largar o orgulho de lado, a vaidade de lado, esses vícios morais, como está aqui no Evangelho, que o nosso grande desafio é transformar os vícios morais em qualidades enobrecedoras da alma. Qualidades enobrecedoras da alma. Portanto, nós também possuímos essa divisão. Não foi somente a passagem da segunda para a terceira revelação. Nós também, no fundo da nossa alma, temos essa divisão introjetada dentro da gente. E fala-se também muito em reforma íntima. O que é reforma íntima? É da gente se melhorar, de nós nos autoconhecermos. O autoconhecimento, está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Autoconhecimento. É de nós chegarmos agora, de noite, né? Santo Agostinho nos recomenda isso, que a gente possa botar nossa cabeça no travesseiro e refletir como foi o meu dia, quais foram os meus pensamentos, quais foram os meus sentimentos, com quem eu magoei alguém, eu ofendi alguém, tem como reverter isso no dia seguinte? É isso? Tem como mudar isso? É para a gente pensar. Não sei quanto tempo nós temos nessa encarnação. Eu acho que ninguém aqui quer saber quanto tempo cada um terá nessa encarnação. Eu não quero. Mas é preciso o quê? Mudança. É preciso mudança. É preciso esforço. É preciso transformação. Isso que eu estou falando, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, porque não adianta, gente, não adianta a gente estudar a doutrina, as obras básicas e as obras subsidiárias, se nós não implantarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, essas informações. Se a gente não implantar esses conhecimentos que nós estamos absorvendo na nossa vida, o resultado não será satisfatório. Ou seja, não adianta estudar a doutrina, ler não sei quantos livros, se eu não mudar alguma coisa em mim. Se eu continuar sendo a mesma pessoa de antes. É preciso implantar, botar essa espada, como Jesus fala aqui, botar essa divisão. Opa, antes eu era assim, agora eu estou começando a pensar, é melhor ser desta forma. Tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças. Portanto, olha só quantas divisões nós já observamos aqui. Não só na época do Cristo, como também na época de Kardec e nos dias atuais, através do autoconhecimento, através da nossa autoavaliação,
Como Joana de Ângeles fala, autodescobrimento. A partir do momento que eu me autodescubro, naturalmente, eu tenho aí uma barreira do antes e do depois. Do antes e do depois. Todo conhecimento novo traz medo, resistência e violência. Todo conhecimento novo nos traz medo, resistência e violência. Medo por quê? Porque é uma coisa nova para ser implantada. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou me prejudicar com isso ou não? O medo é nesse sentido. Resistência. Eu sempre fiz dessa forma, eu não vou mudar a partir de agora. Deixa eu continuar a fazer dessa forma. É a famosa o quê? Zona de conforto. Também existe zona de conforto, não é só na área profissional que existe zona de conforto, não. Existe também na nossa área moral, na nossa área espiritual. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos ir lá para fora, nos deparar com as mesmas situações que nós estudamos aqui, estudamos em casa, vivenciamos em casa. É preciso nós nos depararmos lá fora, não é no centro espírita, é lá fora que a gente vai crescer. O centro espírita ajuda e muito. É o nosso laboratório fantástico, que ajuda muito como que nós vamos tratar as lidas diárias com as outras pessoas, lidar com as diferenças. E tem muita diferença. Certa vez uma pessoa falou para mim o seguinte: Ricardo, está muito difícil lidar com o ser humano hoje. Eu falei, não. O mundo está pior do que antes. Eu falei, não. Nós que precisamos fazer uma atualização do nosso sistema, fazer um upgrade do nosso sistema, para que nós possamos, sim, lidar com essas diferenças. A espiritualidade quer que a gente avance, quer que a gente evolua. A Terra está passando de provas de expiação para regeneração. E ela quer que, é uma vontade dela, naturalmente, que todos nós que estamos aqui encarnados, que nós possamos estar presentes no mundo de regeneração. Infelizmente, nem todos estarão. Serão reconduzidos a outros orbes condizentes com o nível evolutivo de cada um, de cada espírito, e também do nível evolutivo do planeta. Mas é a vontade de que todos nós o quê? Estejamos reunidos. Mas para isso a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Nós precisamos justamente dar um passo, dar esse passo difícil que ainda é para a gente, esse passo ainda que a gente tem medo. Sabe quando a gente vai a determinados lugares, que tem uma piscina, que a gente fica com o pé assim, entra ou não entra, molha ou não molha, fica com o pé tremendo, a gente fica assim, com o pé balançando, piso ou não piso, boto o pé na água ou não boto, até que chega alguém, que normalmente é pai e mãe que faz isso, geralmente é pai ou irmão mais velho, nas suas costas faz isso aqui, ó. Vai, meu filho, aprenda a nadar. E você mergulha, se debate. Mas no final, sai. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta a primeira vez, vai de rodinha. Com rodinha é mole. E depois, o que acontece? Tira uma rodinha. E quando tira a segunda rodinha, você cai. O que acontece? Você se machuca. E aí tem aquele pensamento: não quero mais andar de bicicleta. Não, vai andar de bicicleta, sim, senhor. E vai cair a segunda, vai cair a terceira, até ter o equilíbrio e pronto. São as divisões. São as espadas que Jesus nos ensinou. São essas fases que nós temos na nossa vida e tivemos, que nós vencemos. Todos nós possuímos vitórias que já foram realizadas. Vencemos muitas barreiras, estabelecemos uma nova forma de pensar, uma nova forma de atuar, uma nova forma de sentir. Nós já fizemos isso várias vezes e ponto positivo, com certeza.
Mas não é o suficiente. É preciso fazer mais. É preciso fazer mais. O conhecimento em mãos erradas, no momento errado, traz mais malefícios do que benefícios. Repetindo, o conhecimento bom em mãos erradas e no momento errado traz mais malefícios do que benefícios. É por isso que Jesus não falou tudo. Pode ter falado uma coisa ou outra meio que nas entrelinhas, que mais tarde o Espiritismo ia esclarecer. Imagina se ele falasse que ele estava vendo o Espírito. Ia causar um certo tumulto. Né? Então, veio no momento certo. Os Espíritos chegaram no momento certo. A invasão, está até aqui na introdução do Evangelho, invasão organizada dos Espíritos. Aí Kardec, com a sua metodologia, fez as perguntas a alguns médiuns espalhados aí pelo mundo e recebeu a mesma resposta. E qual foi o trabalho dele? De organizar, de um encadeamento lógico, cada pergunta e cada resposta. E saiu aí o Livro dos Espíritos. E um amigo espiritual foi apresentado a ele e disse para ele o seguinte: olha, eu estarei com você todo mês 1/4 de hora. 1/4 de hora é o quê? 25 minutos. Eu estarei com você, para você tirar todas as suas dúvidas e para que eu possa também te orientar. Quem é você? Perguntou Kardec. Pode me chamar de verdade. Mas quem é você? Que verdade é essa? É a minha verdade que eu penso? Ele respondeu: não. Por ora, basta isso. Me chame de verdade. Depois, com a publicação do Livro dos Médiuns, com a publicação, posteriormente, após o desencarne de Kardec, do livro Obras Póstumas, existem trechos que levam, que sinalizam que esse Espírito de verdade foi quem? Jesus. Foi Jesus. Ou, se não foi o próprio Mestre, foi um Espírito altamente evoluído, designado pelo próprio Cristo, para fazer parte, coordenar todo o trabalho da codificação espírita junto a Kardec. Porque acontece isso, a gente sabe disso. Espíritos mais evoluídos, não necessariamente são eles que assinam. Eles, tipo assim, dão uma procuração, vamos chamar assim, para que outros espíritos evoluídos chegam lá e podem assinar. Jesus. Frei Fabiano de Cristo. Nós, dois exemplos que eu separei aqui para que a gente possa ficar mais claro essa questão da divisão, exemplos que aconteceram na história. Francisco de Assis é um deles. Francisco de Assis, antes dele se tornar Francisco de Assis propriamente dito, como nós conhecemos hoje, ele era um jovem rico. O pai dele era dono de uma loja de costura. E o que aconteceu? O pai dele teve que viajar e pediu para o próprio Francisco tomar conta da loja. Só que justamente na época que ele estava tomando conta, gerenciando a loja do pai, apareceu uma moça na loja. E a moça estava com fome. E estava pedindo o quê? Um pão, um prato de comida. Só que ele estava para lá e para cá, no dia a dia, naquele movimento todo. E depois de muito tempo, quem que ele vê na loja? A moça continuava lá, esperando o pão, o prato de comida, enfim. E naquele momento, no íntimo dele,
Ele falou o seguinte: não, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso sair daqui, desse ambiente. E aí ele praticamente, o que aconteceu com ele? Abdicou de tudo, absolutamente tudo, em prol do amor, em prol do bem. Nós ainda estamos longe de ser um espírito dessa envergadura, mas podemos fazer alguma coisa? Podemos, com certeza. Uma palavra amiga que console alguém, a gente pode fazer isso. Vá lá no atendimento fraterno da Casa Espírita. Fala comigo não. Vá lá no atendimento fraterno da Casa Espírita. Não. Às vezes você está ali, está sendo preparado para isso já há um tempo. O estudo não é à toa. Às vezes você está ali justamente como um SOS para aquele irmão, para aquela irmã. Não precisa ser um Francisco de Assis para isso. Não precisa ser o Francisco de Assis para isso. Absolutamente. Precisa sim de você ser esse SOS, ou seja, você com todo o conhecimento que você tem, com toda a bagagem doutrinária, curso, leitura, etc. e tal, é você que vai dar o primeiro atendimento para esse irmão, para essa irmã. Através de uma palavra consoladora, de uma palavra acolhedora, de uma palavra amiga. Depois pode até encaminhar para o atendimento fraterno. Vamos lá na minha casa espírita. Vamos lá assistir uma reunião pública. No final tem um atendimento fraterno. Aí você pode conversar com o atendente fraterno da casa. Por quê? Porque se não tivesse SOS, a gente não sabe quais serão as consequências. Não sabe nem se esse irmão ou se essa irmã continuará encarnado. Como já aconteceu uma vez comigo, que eu estava fazendo uma palestra, uma reunião pública, desse formato, numa casa espírita, só que não tinha público. Tinha uma pessoa, já faz tempo isso. E de repente entra uma segunda pessoa na porta, desesperada, com uma dor imensa. E ela levanta o dedo, eu estava falando, nem lembro qual era o tema, e ela levanta o dedo: estou passando por isso na vida, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu fiz? Guardei o estudo, fechei o livro, conversei com ela. Aí depois, atendimento fraterno. Não sabia o que ela podia fazer. Ela falou: essa porta estava aberta. Para mim, se essa porta não estivesse aberta, eu não sei o que eu ia fazer. Portanto, nós somos esse SOS. Tem muita gente que começa a trabalhar na casa espírita, por incrível que pareça, não quer trabalhar na cantina, não quer trabalhar na livraria, não quer trabalhar no bazar. Mas muitas das vezes é no bazar, na livraria e na cantina que nós vamos encontrar pessoas com essa situação, que querem ajuda imediata, que é o atendente fraterno, e às vezes não tem atendente fraterno disponível na casa. Então vai ter que ser você. Pode dar o salgadinho, pode dar a bebida, mas dê também a palavra amiga, a palavra consoladora, que com certeza naquela noite vai salvar esse irmão, essa irmã. Está fazendo estudo na casa? Está lendo a doutrina? Está estudando a doutrina? Você é capacitado para isso? Sim. Esse SOS tem que ser feito? Sim. Essa divisão, essa espada que Jesus coloca, tem que ser colocada, tem que ser rompida? Sim. Olha só a divisão aí no trabalhador espírita, sendo colocado também. Em outro exemplo, claro, não podia deixar de falar, Saulo de Tarso, né, que vivia naquela civilização, naquela sociedade judaica, que depois ele se torna quem? Paulo de Tarso, percussor do cristianismo, que tem um contato face a face com Jesus, que ele vê aquele clarão, aquela luz, e ele decide levantar a bandeira do cristianismo. Olha só a mudança que teve.
próprio Kardec, quando ele implantou, publicou a doutrina espírita, acho que foi fácil? Não foi fácil, não. Tivemos resistência. Muitos exemplares do Livro dos Espíritos, foram queimados. As pessoas não aceitavam. É aquilo que nós falamos anteriormente. Medo, resistência, violência. A violência aí, como exemplo. A violência como exemplo. Livros foram queimados. Então, gente, pergunto novamente, como Kardec faz várias perguntas repetidas no Livro dos Espíritos, vamos fazer aqui. Mudou alguma coisa no dia de hoje, desde aquela época que Jesus apresenta isso para a gente? Pode ter mudado alguma coisa. Para outros, não mudou. Mas é necessário a mudança. É necessária a mudança. Por isso que nós temos esse livro. A capa pode ser diferente de um para outro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Código de Conduta Moral da Humanidade. Ele está aqui. Serve para a gente ler e estudar esse livro até o final. E depois do final, voltar para o início e fazer a mesma coisa. E depois fazer a mesma coisa tantas vezes quanto forem necessárias. Esse é um estudo contínuo. É uma leitura e um estudo contínuo. Porque possui muitas informações que aqueles irmãos que conviviam com Jesus, com certeza, eles não pegaram o fio da meada. Mas muitos que estavam com Cristo estão hoje encarnados. Estão hoje. Seja em que lugar for, mas estão aqui. Estamos aqui. Nós somos espíritos milenares. Essa não é a nossa primeira encarnação. Também não sei qual é a encarnação que é. Também não vem ao caso. Mas nós já estamos caminhando há bastante tempo. Encarnando em várias situações. E normalmente convivendo com os mesmos irmãos de antes. Às vezes até com irmãos que nós fizemos mal. Que eles também nos fizeram mal. Para justamente o objetivo máximo, qual é? Restabelecer os laços de amor. A família ajuda muito nisso. Para que nós possamos restabelecer esses laços de amor. Portanto, a reencarnação, ela atua também para estabelecer essa divisão. Se antes eu não tinha um laço de amor estabelecido, eu passo a ter, a partir de agora, um laço de amor estabelecido entre os espíritos, através da bênção da reencarnação na mesma família. Como irmãos, como filho daquele pai que outrora, sabe-se lá o que aconteceu? Na literatura espírita temos vários exemplos desse tipo, vários exemplos, inúmeros exemplos. Não quer dizer que toda a família seja assim. Não vamos chegar em casa, você, pai, mãe, meu filho, nós fomos inimigos no passado. Não é isso. Porque nem sempre Espiritismo não é ciência exata. Mas a família é utilizada como um recurso pela espiritualidade nesse sentido, para restabelecer laços afetivos. Portanto, queridos, que nós possamos sair daqui hoje com essa reflexão. Como é que é? O item não, o subtítulo, não vim trazer a paz, mas a divisão, não acaba aqui. Né? Depois, outro irmão, outra irmã, fará também a exposição dos outros itens.
Mas desses itens que nós estudamos hoje, que foi justamente do 9º até o 12º, que nós comentamos hoje aqui, que nós possamos sair daqui pensando muito sobre isso, da importância de nós olharmos o outro como irmão de jornada, como irmão de caminhada, da importância de nós perdoarmos mais, de nós estendermos mais a mão, de nós acolhermos mais pessoas que não têm o entendimento que nós temos. Nós somos beneficiados pela doutrina de estarmos numa casa abençoada, estudando a doutrina. Isso não é mérito nenhum em relação ao outro. Mas talvez o outro não tenha condição de esclarecimento doutrinária, seja na casa espírita, seja na igreja, não importa. E quer nos agredir, quer nos lançar dardos mentais que possam nos atingir. E o que nós podemos fazer? Acolher. É difícil? Não é fácil. Na hora você, na hora você, agora não sou espírita não, deixa eu... Não, mas nós precisamos pensar muito sobre isso. Mudança de hábitos, mudança de costumes, evolução. Isso depende da gente. Portanto, está feito o convite, mãos à obra. Moniquinha, obrigado. Obrigada, Ricardo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem, a vocês que já receberam o passe de tratamento lá na sala, não esqueçam que o tratamento continua aqui no salão, então vamos fechar os olhos, entrar em prece, pedir a Jesus, nosso médico das nossas almas, a Deus, nosso Pai, e esses espíritos tão amorosos que aqui se encontram para cuidar de cada um de nós, que através dos médios da nossa casa possamos receber todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Que seja assim, então, em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe esse momento. Lição viva. Bem, para a gente refletir um pouquinho sobre lição viva, a gente vai ter que entender o que é essa lição viva, né? E a gente tem muito claro isso, que a lição viva está no Evangelho, né? É uma lição viva porque ela não tem mudança, ela é imutável. Não é igual à lei do homem, que muda de estado para estado, município, né, de nação. A lei do homem, por que ela é dura? Por que essa lei viva ela é dura? A gente tem que ter a noção, né? Porque ali não está o que a gente quer ouvir para amenizar, né? Falar, não, continua do jeitinho que você é. Não, ali fala da nossa transformação, né? Lei moral, olha quanto a gente erra ainda, quanto que a gente não segue isso, né? E aí a gente vai mexendo aqui na leitura e vai falando sobre o cristianismo. Mas será que é o cristianismo dos homens? Ou é aquele cristianismo? Porque esse, ele é apresentado para a gente, que é o mais correto, né? Desde que quando a gente nasce, né, a gente já é ensinado meio que a ser cristão. Porque é mais fácil, né? É mais conveniente. O cristianismo dos homens é mais fácil a gente se apresentar. O que você é? Eu sou cristão. Porque é mais fácil ser cristão do que ser ateu, né? O ateu ele já fica até mal visto. E se a gente for pensar que quantos cristãos, né, a gente conhece que falam, eu sou católico, mas não praticante. Então, esse católico não praticante, ele quer dizer o quê? Ele não escuta a palavra, ele não estuda, ele não lê, ele não segue e ele não se modifica. Olha como é conveniente a gente ser o cristão assim, né? É desse cristão que a gente está falando? Não, não é desse cristão.
Porque quando aqui na leitura fala da dureza, a dureza que está no capítulo falando é a dureza da modificação. É da gente se enxergar, como o colega falou, né? A gente fazer a nossa reforma íntima, é que é a dureza maior. E não é só aceitar Jesus, porque isso os apóstolos também fizeram, e depois eles enfrentaram um monte de coisas que passaram pela vida deles que não foi fácil, porque no momento que eles aceitaram, eles já foram se transformando. Mas e aí para propagar aquela religião, né? Que não era uma religião, era um cristianismo. Foi fácil para eles? Não. A dureza está nisso, né? A dureza está em a gente se transformar e ainda vivenciar essa transformação. Que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, né? Com pensamento no Cristo. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido chegar à Tua casa, escutar os Teus ensinamentos, mas te pedimos, Senhor, dai-nos coragem para que possamos exemplificar os Teus ensinamentos na nossa vida. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegando possamos levar essa vibração de amor dessa casa de amor. Te pedimos, Senhor, que cubra com Teu manto sagrado a todos nós, aos nossos irmãos que nesses dias de frio ainda se encontram desamparados na rua. Que o Teu manto sagrado, com todo o calor e com todo o amor, possa cobrir a cada irmão que se encontra em desamparo. Que a Tua luz, que o Teu amor possa se fazer presente onde haja dor, onde haja sofrimento, onde haja falta de fé em Ti, Senhor. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Baltazar, e toda essa coluna de espíritos que sustentam amorosamente a nossa casa, que continuem amparando a direção do plano físico da nossa casa. Aos trabalhadores e a todos os frequentadores encarnados e desencarnados da nossa casa. E agradecidos, Senhor, pedimos a Jesus e a Deus nosso Pai a permissão para que possamos encerrar os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.